Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui novamente para dar continuidade a outro vídeo e no outro vídeo eu, disse-vos que eu vos ia explicar como é que funcionam os nossos pensamentos, sentimentos e como é que nós conseguimos aceder a essa informação que está cá gravada ao nosso nível inconsciente, que na verdade nos monitoriza. E a verdade é que todos nós, portanto, estes pensamentos e sentimentos que nós temos, portanto, na verdade são frequências. Todos nós somos uma frequência de vibração. Tudo aquilo que nós vemos à nossa volta, existe uma enorme frequência, tudo vibra. Simplesmente nós não temos essa percepção porque nós vibramos uma frequência muito baixa. Nós vibramos entre os 15 a 20 Hz ciclos por segundo e não conseguimos ter essa percepção. Mas a verdade é que tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós vemos, tem uma constituição atómica. Portanto, tudo é constituído por átomos e nós sabemos, e vocês estudaram isso, que o átomo, a constituição do átomo é 99,999% de energia e só uma 0,00000 de uma milésima de matéria. Então foi comprovado cientificamente que tudo é energia. Mas a verdade é que nós não conseguimos ter essa percepção e nem conseguimos ver essa energia. Porquê? Porque a nossa frequência não permite ver essa energia. E o átomo, ele tem uma vibração de 15 trilhões de ciclos por segundo, medida em Hz, e a nossa frequência é de 15 a 20, portanto foi tão reduzido, para quê? Para podermos comunicar, para podermos interagir e para vermos a matéria, as janelas, parede, o flipchart, papel, aqui o marcador, senão não conseguimos comunicar, senão teríamos que comunicar por telepatia. E a verdade é que existem pessoas que têm uma frequência mais elevada que a nossa. Eu neste momento, para estar a comunicar convosco, estou numa frequência delta, portanto está de vigília. Mas há aquelas pessoas que conseguem ser a frequência gama, portanto uma frequência bastante mais elevada. E essas pessoas elas conseguem aceder, portanto, a uma frequência elevada e conseguem ver energia, elas conseguem ver aquilo que nós não vemos. Porque essa frequência que elas conseguem aceder permite-lhes ver, portanto, para além da parede, para além da nossa memória, para além dos nossos pensamentos. E é verdade isto porque há um desenvolvimento, todos nós temos isso, simplesmente há pessoas que o vão desenvolvendo, outras que não desenvolvem, mas isso depois fica ao critério de cada um. Então, quando nós temos esse conhecimento, porque na verdade o conhecimento é igual a poder, porque o conhecimento dá-nos o poder de transformarmos tudo aquilo que nós quisermos à nossa volta e transformar aquelas limitações que muitas vezes estão presentes na nossa vida e que numa grande maioria, infelizmente, o ser humano tem essas limitações presentes na sua vida, ou crenças, como lhe quisermos chamar, e ficam com elas toda a vida. E depois, claro que a vida é cheia de limitações, de problemas financeiros, problemas de doença, e isto é comprovado cientificamente, e há vários cientistas em biologia celular que dizem isto, que 95% das nossas doenças são criadas pelo nosso emocional, pela nossa mente, e só 5% vem dos genes, portanto, e esta é a realidade, e vem que são criadas pelo paradigma, criadas pelas crenças, pelas experiências que nós fomos tendo ao longo da nossa vida. E é verdade que nós temos esse poder. Então, quando nós temos conhecimento, na verdade temos um poder muito grande de transformarmos tudo à nossa volta. É isto que eu vos quero passar hoje. Passar-vos algum conhecimento para que vocês possam ter percepção como é que nós funcionamos, porque é que eu tenho pensamentos negativos, porque é que eu tenho pensamentos destrutivos, porque é que eu tenho sentimentos negativos, destrutivos, e porque é que eu não tenho sentimentos positivos ou pensamentos positivos, como tem muitas pessoas, e essas pessoas são prósperas, são felizes, têm uma vida fantástica. Então isso tem a ver com o programa que nós temos cá instalado na nossa mente, como eu falei no outro vídeo, e quem não viu esse vídeo quem está a ver este vídeo pela primeira vez e não viu o outro vídeo, deve ver o outro vídeo para depois perceber este vídeo. Então são esses programas que nos limitam, e a verdade é que nós temos o poder de transformar isso, porque não tem que ser assim. Se eu tenho sentimentos negativos, pensamentos negativos, porque estão cá enraizados no programa, eu posso transformar todos esses sentimentos e todos esses pensamentos. E a verdade é que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são ondas escalares de informação, porque tudo é energia. Então, quando nós pensamos, é uma frequência enviada, é uma frequência medida em Hertz, em megahertz. Simplesmente nós não vemos, mas não é por não ver não é por eu não ver que quer dizer que não existe. Simplesmente eu não vejo porque não tenho esse conhecimento, não tenho essa frequência
que me permite ver. Mas existe muita coisa que nós não conhecemos. E a verdade é que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são ondas escalares de informação e são frequências. E é disso que vamos falar hoje. Vou só olhar aqui. Então, quando nós acreditamos, pelo conhecimento que temos, muitas pessoas no geral, eu hoje tenho um conhecimento diferente, mas já pensei também, já tive esse conhecimento que vocês têm, de pensar que só a comunicação verbal é que era comunicação, mas a verdade é que os nossos pensamentos são uma comunicação exatamente como se eu estivesse a falar, como eu estou a falar com vocês. Quando eu estou a pensar, o meu pensamento é uma onda de informação, uma onda escalar, com um campo eletromagnético. Então, e dá para medir isso cientificamente. Então, quando eu estou a pensar em algo, eu estou a enviar uma informação, seja para a pessoa mais próxima, seja a pessoa aqui presente, ou seja a pessoa na China, seja a pessoa a 1 milhão de quilómetros. A informação é enviada, é uma comunicação, é como eu estou a comunicar convosco. É como um telemóvel. O telemóvel, ele está aqui, mas eu posso comunicar com os Estados Unidos, eu posso comunicar com o Brasil, eu posso comunicar com a China, porque há uma conexão medida em megahertz. E a verdade é que essa comunicação existe, não existe um fio que conecta essa ligação. Portanto, e nós somos exatamente iguais. Então, nós sabendo isto, devemos ter muito cuidado com a qualidade dos pensamentos que nós temos. E na verdade, esses pensamentos que nós temos, uma grande maioria, têm a ver com o programa que nós temos, com as experiências que nós temos. Então, se o programa que eu tenho aqui instalado na minha base de dados, aqui no meu subconsciente, é de limitações, dificuldade, que a vida é dura, para ganhar dinheiro tem que se trabalhar muito, é difícil ganhar dinheiro, ou não tenho sorte nenhuma. São sentimentos e palavras que nós usamos, ou pensamentos destrutivos, negativos. E na verdade, quando eu tenho este tipo de pensamentos, eu só estou a criar mais disso. Porque eu sou um campo eletromagnético, eu sou exatamente igual como um ímã. Os meus pensamentos, tudo que vem, ou seja, aquilo que vive vem para mim. E como é que vem para nós? Como os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são ondas de informação, portanto, por frequência, eu vou atrair pessoas, situações que estejam na mesma frequência, que eu estou, que estejam com pensamentos negativos, que tenham as mesmas dificuldades. Então eu vou atrair esse tipo de pessoas para mim. Portanto, é uma frequência eletromagnética, entro num campo eletromagnético, elas também têm o seu campo eletromagnético, então eu vou atrair a mesma frequência. Isto é como, por exemplo, vocês sintonizam Antena 3, por exemplo, aqui na região é 103.0. O que é que eu vou ouvir? Antena 3. Não vou ouvir RFM, porque se eu sintonizei 103.0 é a Antena 3 que eu vou ouvir. Se eu sintonizar RFM 97, qualquer coisa, eu não vou ouvir Antena 3. Ok? Isto é exatamente igual. Se vocês tiverem sentimentos negativos e pensamentos negativos, vocês o que é que vão atrair? Situações, pessoas que vos vão comprovar que vocês têm esses sentimentos negativos, que vocês têm esses pensamentos negativos. Porque a frequência enviada é que volta. Porque os nossos pensamentos são uma frequência eletromagnética. Então, isto medido em hertz, e dá para medir isto cientificamente, está comprovado. Os nossos sentimentos é exatamente igual. Na verdade, o pensamento, ele cria o sentimento, e o sentimento é que atrai essa situação. Como eu expliquei no outro vídeo, através do campo eletromagnético do nosso coração, nós atraímos tudo aquilo que nós enviamos. Então, se eu quero ter qualidade de vida financeira, a nível familiar, a nível de saúde, então eu tenho que transformar a qualidade de pensamentos que eu tenho. Então eu tenho que a todo momento ter pensamentos positivos, a todo momento ter sentimentos positivos. E agora vocês perguntam, ok João Paulo, tudo bem, é tudo muito bonito, mas se eu no meu programa tenho gravado dificuldades financeiras, escassez financeira, doença, porque eu vivenciei situações de doença e ficou gravado e aquilo traumatizou-me, falta de aceitação, falta de merecimento, falta de autoestima, como é que eu posso transformar isso? Porque se eu tenho isso gravado, é mais disso que eu vou atrair. Exatamente, é mais disso que vamos atrair. Mas como é que eu posso transformar isso? Primeiro, nós devemos detectar ou fazer uma análise sobre a nossa vida, onde é que nas 5 áreas da nossa vida, familiar, financeira, profissional, saúde, espiritual, portanto, o espiritual é
a nossa fé, o acreditarmos em nós temos que analisar a nossa vida e verificar onde é que temos esses problemas. Onde é que, nessas 5 áreas, qual é a área em que eu tenho mais problemas. Então, se eu tenho problemas na área financeira, então, ao nível inconsciente, há algo que lida mal com o dinheiro. Se eu tenho problemas a nível profissional, há algo ao meu nível inconsciente, no meu programa, que lida mal porque a nível profissional pode ser não merecimento, não aceitação, quando falta de autoestima, eu não acreditar em mim, e isso vai-me limitar, portanto, a minha vida. Ou na saúde, portanto, na saúde, eu tenho problemas de saúde, terá a ver com situações em que nós experienciamos, portanto, pode ser com nossos pais, pode ser com amigos, pode ser com familiares, em que aquela situação nos marcou. E muitas vezes os problemas de saúde também estão associados na nossa infância, quando muitas das vezes não temos a atenção necessária que nós necessitamos e precisamos dos nossos pais, e muitas das vezes por falta de tempo, infelizmente acontece muito isso, os pais passam muito tempo fora de casa porque têm que trabalhar, não dão a atenção necessária aos filhos, e depois há um sentimento, porque as crianças, nós sentimos isso, de falta de aceitação, falta de merecimento, porque eu não tive o carinho que eu queria do meu pai ou da minha mãe. E isso fica cá gravado. E então o nosso consciente, ele vai nos dizer que nós temos essa falta de carinho. E então muitas das vezes o nosso programa, as nossas células do corpo, nós adoecemos para que tenhamos o carinho das outras pessoas, para que nós tenhamos a atenção de outras pessoas. É incrível como é que funciona a nossa mente. O facto de nós adoecermos para termos o carinho e a presença das outras pessoas para eu me sentir bem. Isto são dados comprovados. Então, nós sabendo isto, nós temos o poder de transformar isto. E agora, como é que eu consigo aceder a essas limitações? Como é que eu sei que tenho essas limitações ao nível inconsciente? Primeiro, fazer a análise sobre tudo na nossa vida, sobre estas 5 áreas, e perceber onde é que elas estão pior. Se elas estiverem bem, podemos melhorar sempre, porque tudo se pode melhorar. Mas se elas estiverem mal, então onde é que eu tenho problemas de saúde, financeiros, profissionais? Então eu devo, primeiro, à noite, quando vamos para a cama, uma hora antes de irmos para a cama, nós devemos desconectar completamente dos aparelhos das redes sociais, seja televisão, seja telemóvel, seja tablet, seja computador. Porquê? Porque nós necessitamos estar em repouso, nós necessitamos descansar o nosso cérebro. E, na verdade, muitas das vezes nós vamos para a cama porque tivemos uma notícia, tivemos as redes sociais, estivemos a trabalhar, e há aquela situação que nos está a preocupar, e muitas vezes é uma situação negativa. Então nós vamos com isso para a cama. E o que é que acontece? Nós, quando vamos para a cama, a nossa frequência cerebral, neste momento, está nos 20 Hz por segundo, estamos em frequência delta, em estado de vigília, mas quando nós vamos dormir, nós ficamos numa frequência alfa, portanto, numa frequência bastante baixa. E essa frequência é a frequência que está ao nível do nosso programa. Então, nós estamos a dormir, muitas vezes sonhamos e temos sonhos até bastante lúcidos, e tenho os sonhos, não vou falar sobre eles porque vamos estar aqui a mudar o assunto, mas muitas das vezes tem a ver com o programa que nós temos, e muitas das vezes cedemos a informação, e através dos sonhos nós conseguimos aceder a muita informação. Mas bom, eu não vou falar sobre essa parte hoje. Então, quando vamos para a cama, nós estamos nessa frequência alfa, e então estamos ao nível do nosso subconsciente. O que é que acontece? Se eu vou para a cama, ao fim de estar a fazer um trabalho, e esse trabalho traz-me uma ligeira transtorno ou algo negativo, e eu vou com aquele problema, digamos um problema, e eu vou com aquele problema para a cama, o que é que acontece? É que eu estou a enviar esse problema ao meu nível inconsciente, e se eu focar no problema, ele pode se tornar maior. Então, uma hora antes, nós devemos desconectar de tudo e irmos para a cama. Irmos para a cama com uma pergunta, sempre com uma pergunta, e não procurar respostas. Porque quando vamos para a cama com uma pergunta, o que é que acontece? Nós estamos a perguntar ao nosso subconsciente sobre, por exemplo, eu tenho uma situação na empresa para resolver. E a pergunta seria, como é que eu posso resolver esta situação? Onde é que eu posso resolver, onde é que eu posso ir buscar esta informação que me vai solucionar aquela questão?
Então ficamos com aquilo. O que é que acontece? Como eu estou e adormeço com essa questão, ao nível inconsciente, como eu estou numa frequência alfa, essa informação ela vai ao nosso subconsciente. E através do nosso subconsciente, ele está conectado a uma consciência superior, portanto, o nosso supraconsciente, e através do nosso inconsciente ou subconsciente, que é o ser reptiliano, que nós recebemos a nossa intuição, portanto, aquela situação de tive um feedback. Às vezes temos, veio algo aqui à memória, tem um pressentimento que é isto. Portanto, é a nossa intuição. E essa informação ela é sempre verdadeira. A nossa mente consciente, portanto, racional, ela costuma ser que a mente mente, porque nós arranjamos, está sempre a justificar, a nossa mente está sempre a justificar as coisas, e muitas das vezes associada ao ego, e o ego está sempre à procura de ganhar, sempre à procura de ultrapassar, de manipular. E essa mente muitas vezes atrapalha-nos a nossa vida a nível geral, de negócios, familiar, toda a área. E então nós devemos buscar a informação ao nosso subconsciente, porque essa informação é sempre verdadeira. Porque essa informação ela vem de uma fonte superior, portanto, o nosso supraconsciente, e é através dessa informação que nós conseguimos resolver tudo à nossa volta. E essa informação, vocês adormecem com uma pergunta, e no dia seguinte, ao longo do dia, vocês vão ter um insight. Vão ter um insight e dizer, pai, e se fosse assim? E de repente aparece alguém com uma situação e diz, João Paulo, tem aqui uma situação assim, assim, assim. E eu digo, fantástico, nem a propósito, estava mesmo à espera disso. E é isto que acontece. Muitas das vezes a informação que nós procuramos, quando nós ficamos na pergunta, ela aparece, ela pode aparecer em publicidade, ela pode aparecer alguém que esteja a falar ao lado e nós estivemos atentos, captamos, e aquilo é para nós, porque nada é por acaso. Não existe o acaso. Tudo que está na nossa vida tem um propósito de ser. E as informações, elas vêm. E se nós estivermos atentos, muitas das vezes, nós captamos essa informação. E é assim que nós recebemos a informação pela nossa intuição. Pode ser por um insight, que vocês têm um insight e dizem, nunca tinha pensado nisto, e vem esta situação. E essa informação, quem é que vos envia essa informação? Ela vem do nosso subconsciente. Portanto, é a nossa intuição a falar connosco. E quando essa informação vem, ela é verdadeira. Então nós devemos dar atenção à nossa intuição, porque tudo que vem da nossa intuição é verdadeiro. E portanto, essa informação que nós devemos seguir. Tudo que vem do nosso cérebro, portanto, consciente, da nossa mente consciente, devemos duvidar, portanto, devemos analisar se realmente é bom para mim ou se é bom para o nosso ego. Porque quando é bom para mim, quando digo para mim, para o eu que existe dentro de cada um de nós, é bom para vocês. Agora, quando é bom para o ego, então temos de ter cuidado, muitas vezes é uma armadilha que está na nossa mente, portanto, na nossa vida, e criada pelos nossos pensamentos, pelo nosso ego, e que depois mais à frente nós vamos ter problemas. Os problemas vêm, perdas financeiras, problemas a nível profissional, a nível de relação, a nível de saúde. Então é desta forma que nós conseguimos aceder à nossa mente inconsciente. Nós também conseguimos aceder através de outras formas, através de terapias, através do Psyche. Se vocês quiserem aceder às vossas limitações inconscientes, vocês conseguem, criando frases na primeira pessoa e no presente, e vocês conseguem, através de exercícios sinestésicos, e através de exercícios conseguimos conectar ou comunicar com a nossa base de dados, com o nosso registro automático da memória, e conseguimos aceder a essa informação que, sobre uma determinada área, se é verdadeira ou se é falsa, se eu gosto de dinheiro ou se eu não gosto de dinheiro. Há pessoas que dizem, não, eu gosto de dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro. Conscientemente a pessoa até acredita que sim, mas seguramente o programa não acredita que ela possa ganhar dinheiro, porque a limitação que lá está registada diz que o dinheiro é sujo. Ou que eu tenho uma saúde plena, eu sinto-me bem. E é verdade que conscientemente eu sinto-me bem, mas ao nível inconsciente, e até posso sentir neste momento, mas ao nível inconsciente, dependendo do programa que eu lá tenha, eu mais à frente posso adoecer. Porque é assim que as coisas acontecem. A nossa vida, ela funciona mediante o nosso programa. E nós depois vamos tendo experiências à nossa volta, pessoas, situações, que nos vão mostrar que nós temos esses problemas. E as pessoas acreditam que elas vão no trânsito, e depois alguém apita ou alguém as insulta, e elas sentem-se vítimas, porque sentem-se vitimizadas daquela situação, porque eu fui insultado, porque fulano me chamou isto, ou porque apitou, e na verdade depois vocês aqui, o vosso dia já vai correr mal, porque vocês já vão negativos, que vocês dão importância àquilo,
Mas a verdade é que aquela pessoa, ela só esteve ali para vos mostrar que vocês têm esse atrito ao nível do vosso programa. Porque vocês são um campo eletromagnético e, mediante os vossos pensamentos, a qualidade de pensamentos que vocês têm, vocês vão atraindo pessoas, frequências que vibram na frequência que vocês estão. Porque vocês, o que enviam, recebem. Então aquela pessoa está ali porque vocês enviaram uma onda de informação ao nível do pensamento, mediante o programa que vocês têm, de situações que podem ser de atrito, então vocês receberam isso na vossa vida. Então tudo aquilo que se passa à nossa volta é um espelho nosso. Nós só vemos aquilo que nós temos cá. Ou seja, o nosso programa só nos deixa ver, experienciar aquilo que está cá gravado. Se vocês tiverem gravado no vosso programa situações de amor, alegria, compaixão, felicidade, prosperidade, saúde, se esse for o programa, então será mais disso que vocês vão experienciar. Vão experienciar situações de pessoas bem-sucedidas, à vossa volta vocês vão estar bem-sucedidos, vocês vão estar saudáveis e vão conviver com pessoas saudáveis. A nível profissional, vocês vão se sentir realizados a nível profissional e vão conviver com pessoas realizadas a nível profissional. Porquê? Porque o vosso programa, a formatação dele é essa, então é mais disso que vocês vão emanar, é mais disso que vocês vão receber. Portanto, a frequência que é enviada é a mesma que se recebe. E é desta forma que nós conseguimos aceder, portanto, a essa informação. Mediante aquilo que eu experiencio, eu consigo perceber o que é que está cá gravado no meu programa. E a verdade é que, para eu transformar todas essas limitações, eu tenho que elevar a minha frequência. Como vocês sabem, nós vibramos numa frequência. Há um médico cientista nos Estados Unidos, o Dr. David Wayne, que já faleceu, e ele criou a escala das emoções, e então ele comprovou isto cientificamente, que 80% de todo o ser humano vibra abaixo dos 200 Hz. E ele, portanto, através de exercícios musculares sinestésicos, ele conseguiu, isto e através de um aparelho, ele conseguiu medir as emoções e os pensamentos das pessoas. Então ele comprovou, isto está feito a milhares de pessoas, ele comprovou que 80% da população a nível mundial vibra abaixo dos 200 Hz. E esta frequência dos 200 Hz e que vibra abaixo são frequências de muita limitação, do medo, da vergonha, da culpa, apatia, julgamento, crítica, não perdão, falta de aceitação, falta de merecimento, falta de confiança e por aí vai. E todos os sentimentos, que se nós tivermos estes sentimentos, nós estamos nessas frequências. E a vergonha é a frequência mais baixa que existe no ser humano, ela está nos 20 Hz. Portanto, e infelizmente uma grande maioria das pessoas vibra nesta frequência. Então, uma frequência de limitação. E quando nós vibramos em frequências muito baixas, nós vamos atrair pessoas nessas frequências. Então, a nossa vida será mais disso. Posso ganhar dinheiro hoje, mas amanhã acabo por perder. Posso ter saúde hoje, mas amanhã acabo por não ter. Posso ter sucesso profissional hoje, mas amanhã acabo por não ter. Porque a nossa vida é altos e baixos, altos e baixos. Porquê? Porque eu vou atrair situações dessas. E a verdade é que nada é por acaso. E essas situações aparecem na nossa vida para que nós despertemos, para que nós acordemos que afinal isso está cá. Porque a transformação, ela é interna, ela não é externa. Infelizmente as pessoas acreditam que é a sociedade que tem que mudar, é o governo que tem que mudar, é o mundo que tem que mudar. São as pessoas que têm que mudar. E somos nós que temos que nos transformar. Somos nós que a transformação ela está cá dentro. Porque eu só vejo que o meu programa me deixa ver. Portanto, 95% daquilo que eu faço é o meu programa que comanda. Então, quer dizer que se eu vejo estas situações todas, quer dizer que o meu programa mostra-me aquilo que eu tenho. E quando eu aceito isto, porque esta é a dificuldade de muito ser humano, porque não quer aceitar, quando eu aceito isto, eu já estou a transformar isso. Eu já estou a elevar a minha frequência. E quando isso acontece, começamos a perdoar, porque na verdade aquela situação só ocorreu porque fui eu que a criei, porque nós somos os únicos co-criadores da nossa realidade e fui eu que co-criei essa situação. Então quando isso acontece, eu começo a perdoar, eu começo a não julgar, eu começo a não criticar, eu começo a amar-me. E porque acontece muitas vezes isto, as pessoas necessitam do amor do outro para se sentirem amadas. Então preciso que me amem para que eu sinta amor. Mas não é assim. Eu sou um campo eletromagnético. Se eu necessito do amor do outro, quer dizer que eu envio carência. Eu envio o sentimento a uma frequência de carência. Então essa frequência de carência eu vou ter uma experiência,
portanto, pela pessoa que está comigo, que me vai mostrar essa carência, que me vai mostrar essa falta de amor. Porque eu não tenho esse amor. Então, se eu quero ter amor, se eu quero viver com amor com os meus familiares, com os meus pais, com os meus filhos, eu tenho que elevar essa frequência do amor, então tenho que me amar. E quando eu elevo essa frequência, eu emano o amor, então eu recebo o amor. É tão simples quanto isto. E quando nós transformamos esta frequência e começamos a amar-nos, a aceitar-nos, a valorizar-nos, a confiar, a termos confiança em nós, então nós começamos a atrair, tudo à nossa volta começa a mudar. Ou seja, não são as pessoas que mudam, a nossa percepção é que muda, e a nossa frequência muda, a nossa energia ela eleva, e então nós atraímos pessoas com a frequência que nós estamos. E as pessoas que que estão na nossa vida e que nós tínhamos a percepção que elas eram desta forma, como nós fizemos essa transformação interna, nós começamos a ver a pessoa de outra maneira. Não foi a pessoa que mudou, foi a percepção que eu tinha sobre a pessoa que mudou. E é assim que nós começamos a transformar todas estas limitações. Então devemos perdoar a nós, por julgarmos os outros, mas também aos outros. Porque, na verdade, eu só tenho esta situação porque fui eu que a atraí. E isto muitas vezes acontece, infelizmente, de pais ou filhos que não perdoam os pais, ou os irmãos, ou os tios, ou os amigos, ou vizinhos, não importa. E a verdade é que isto acontece muito. Os filhos não perdoarem os pais por uma razão. Ou pela infância que tiveram, pela infância que os pais lhes deram. E é um filme muito bom que explica isto e aconselho a que vejam esse filme que se chama A Cabana e que dá um exemplo perfeito sobre aquilo que vos vou dizer agora. É verdade que nós temos o conhecimento que nós temos, vocês têm o vosso conhecimento, eu tenho o meu conhecimento. O meu conhecimento está certo, o vosso conhecimento está certo. Não existe certo nem errado. Todos nós temos um conhecimento mediante a percepção que nós temos. E eu só não sei mais porque ainda não sei, porque se eu soubesse eu saberia. Quer dizer que aquilo que eu sei hoje é fantástico, mas eu amanhã acredito que saberei mais. Então tudo muda com o conhecimento. E então claro que nós sabemos aquilo que sabemos. E os nossos pais exatamente igual. E como é que nós podemos julgar alguém que se ele tinha o conhecimento que ele tinha, e o conhecimento que ele tinha naquela altura era certo, mas hoje essa pessoa de certeza tem outro conhecimento, e com este conhecimento que ela tem hoje, de certeza que não cometeria as mesmas ações do passado. Mas naquele momento era o conhecimento que a pessoa tinha, porque não conseguiu evoluir, e porque na verdade ela repetiu o programa da infância, porque também foi passado esse programa através dos pais, e assim sucessivamente através dos nossos antepassados e ancestrais. É assim que funciona. Então, quando nós temos este conhecimento e esta percepção, quem somos nós para julgar os outros? Se nós também cometemos erros. Então, só o facto de eu aceitar isto, já estou a transformar todas essas limitações, porque ao fazer isto eu estou a transformar os meus pensamentos, eu estou a transformar os meus sentimentos. E quando eu transformo os meus pensamentos e sentimentos, porque eu começo a ver as coisas de outra maneira, a informação que eu envio ao meu programa é de aceitação, é de alegria, de felicidade, é de perdão. Então, como o nosso programa nos comanda e ele faz com que vejamos na nossa experiência, tanto pessoas ou situações que vão espelhar aquilo que está cá, e se eu enviar informação positiva, então, a partir de um determinado tempo, ele começa a me enviar mais disso. E nós, a partir da idade adulta, para nós gravarmos um hábito, para que se torne um hábito na nossa vida, seja aquilo que for, seja fazer o que nós quisermos, teremos que fazê-lo durante 21 dias seguidos, sem interrupção, sem falhar nenhum dia. E o neurocientista Eric Kandel, no ano 2000, ele recebeu um prémio Nobel, e então ele comprovou que nós, cada experiência que temos, portanto, cada situação nova que nós fazemos, nós criamos entre 1500 a 2700 conexões neuronais. Então, se nós fizermos durante 21 dias seguidos um determinado hábito, portanto, algo diferente, aquilo torna-se um hábito. Então, se eu durante 21 dias eu começar a ter pensamentos positivos, perdoar, aceitar que as coisas são como são, valorizar, dizer e sentir que eu sou próspero financeiro, que eu tenho uma saúde plena, na verdade eu estou a formatar o meu programa. Porque nós, a partir da idade adulta, só gravamos e só fica gravado ao nível inconsciente e só se torna um hábito se nós fizermos durante um período de tempo. É como ir ao ginásio. Eu vou ao ginásio durante uma semana, eu vou treinar os meus músculos, mas se eu desistir, passado 15 dias já não noto nada, ou seja, o músculo atrofiou. Mas se eu continuar durante um ano, aquilo torna-se um hábito e o músculo começa a crescer, então ele já está habituado àquele treino.
E o nosso cérebro é praticamente igual. Se eu fizer algo durante uma semana, 2 semanas e depois deixar de fazer, aquilo acaba por se apagar, ou seja, aquelas conexões neuronais acabam por se desfazer. Então, para se solidificarem, para que elas fiquem enraizadas na nossa mente inconsciente e para que se torne uma verdade para o nosso programa, eu terei que fazer pelo menos durante 21 dias seguidos. Então, se eu quero ter uma vida próspera financeira, se eu quero ter uma vida de saúde, profissional fantástica, familiar, se eu quero ter amor, eu terei que enviar toda essa informação ao nível inconsciente através dos meus pensamentos e sentimentos. E como é que eu faço? Tendo compaixão, perdoando, agradecendo por tudo aquilo que nós temos. E é assim que nós conseguimos transformar todas as nossas limitações. Porquê? Porque ao ficar gravado na nossa base de dados, e que vocês sabem, 95% daquilo que vocês fazem é esta base de dados, é o programa que vos comanda, portanto só vai atrair para vocês, mediante o vosso campo eletromagnético, situações que espelham aquilo que está cá gravado. Então vocês sabendo isso, ao introduzir, ao enviar toda esta informação positiva, vocês vão criar mais disso na vossa vida. Então atrairão situações de prosperidade financeira, situações a nível profissional muito melhores, pode ser uma promoção, ou vão atrair situações que vos vão dar essa oportunidade. A vossa saúde, melhoram a vossa qualidade de saúde e vocês conseguem curar certas situações através do vosso programa, porque é ele que envia a informação às células do vosso corpo. Se vocês tiverem um programa negativo enraizado, é mais disso que ele vai enviar às células do vosso corpo. Então vocês adoecem e criam esses problemas. Mas se for de saúde, de bem-estar, então também será mais disso que será enviado às células. E então porque as nossas células elas rejuvenescem em cada X tempo, então elas acabam por rejuvenescer saudáveis. E é desta forma que nós conseguimos transformar todas estas limitações. Bom, por hoje é este o conteúdo. No próximo vídeo vou abordar a escala das emoções e vou falar mais ao pormenor como é que funcionam as nossas emoções. Portanto, se quiserem perceber como é que funciona por completo a nossa mente, não percam o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.